Você já sentiu que percebe coisas que os outros não veem? Já teve a impressão de que o ambiente estava carregado, mesmo que tudo parecesse normal aos olhos humanos? Já identificou algo de errado em alguém, sem ter provas, e depois descobriu que estava certo? Pois saiba que isso pode não ser apenas intuição, mas um dom espiritual poderoso, o dom de discernimento de espíritos. Hoje você vai descobrir 7 sinais claros de que esse dom pode estar atuando na sua vida. E é muito importante que você fique até o fim, porque cada sinal é mais forte do que o anterior, até chegarmos ao primeiro, que é o mais decisivo de todos. Se você perceber que esses sinais estão presentes em você, pode ter certeza de que Deus tem um chamado especial para a sua vida. Mas antes de revelar cada sinal, eu quero te dar as boas-vindas aqui no canal. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Aqui, nós falamos sobre fé, oração, libertação, crescimento espiritual e o agir de Deus na vida de quem crê. Por isso, já aproveita agora para se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma palavra de edificação que Deus tem preparado para você. E olha, comenta aqui embaixo: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Esse será o seu ato de fé nesse momento, demonstrando que você quer crescer no discernimento e na intimidade com Deus. E por que esse tema é tão importante? Porque o dom de discernimento de espíritos é uma das maiores armas que um cristão pode ter contra as armadilhas do inimigo. Ele nos ajuda a distinguir o que vem de Deus, o que é apenas humano e o que é espiritual, mas não procede do Senhor. Esse dom abre os olhos, protege contra enganos e fortalece a fé. No mundo cheio de distrações, mentiras e armadilhas espirituais, ter essa sensibilidade é mais do que uma bênção. É uma necessidade para quem quer permanecer firme na caminhada com Cristo. Eu quero que você preste muita atenção, porque talvez você já esteja vivendo esses sinais e nem percebeu. Talvez já tenha experimentado coisas que parecem estranhas para os outros, mas que, na verdade, são manifestações do Espírito Santo em sua vida. E o mais lindo é que Deus sempre dá dons com um propósito. Se Ele está abrindo sua visão espiritual, é porque tem planos maiores, porque deseja usar você como instrumento de proteção, de intercessão e de vitória. Então, não saia daqui. Cada sinal que eu vou revelar é uma peça desse grande quebra-cabeça. Quanto mais sinais você identificar, mais evidente será o chamado que Deus tem para você. E quando chegarmos ao primeiro sinal, você vai entender de forma ainda mais clara o quanto esse dom é precioso e como ele pode transformar sua caminhada de fé. Agora, prepare o seu coração. Respire fundo, entregue esse momento ao Senhor e peça: Espírito Santo, fala comigo através desta mensagem. Porque daqui para frente, vamos mergulhar nos sinais que revelam se você tem o dom de discernimento de espíritos. O 7º sinal de que você tem o dom de discernimento de espíritos é quando você sente fortemente a atmosfera espiritual dos lugares. Muitas vezes, outras pessoas podem entrar em um ambiente e simplesmente achar que está tudo normal, mas você, sem que ninguém diga nada, sente um peso, um incômodo ou até mesmo uma paz diferente que não pode ser explicada de forma natural. Isso não é coincidência, é sensibilidade espiritual. Esse sinal acontece porque o discernimento de espíritos te dá uma espécie de radar interior.
Ele não se baseia apenas em emoções ou impressões humanas, mas em uma percepção que vem diretamente do Espírito Santo. Você pode entrar em um lugar e sentir alegria, leveza e tranquilidade, porque ali a presença de Deus é honrada. Mas também pode perceber um peso espiritual, uma opressão, porque ali há práticas contrárias à vontade de Deus. Pessoas que carregam esse sinal geralmente relatam algo como: eu não me senti bem naquele lugar, ou parece que o ambiente estava carregado. E, muitas vezes, depois descobrem que realmente havia algo errado, como brigas, fofocas, invejas, práticas ocultas ou até mesmo pessoas envolvidas com coisas espirituais negativas. Isso não é exagero, é discernimento. O apóstolo Paulo nos lembra, em Efésios 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais da maldade. Quem tem esse dom começa a perceber essa realidade de forma muito mais clara, porque o Espírito Santo abre os olhos para que não sejamos enganados. O sétimo sinal, então, é essa percepção do ambiente, que pode trazer tanto alertas de perigo quanto confirmações da presença de Deus. E aqui vai um conselho: se você tem vivido esse sinal, não ignore. Use essa sensibilidade para orar. Se perceber peso espiritual, interceda. Se perceber paz, agradeça a Deus. O discernimento não é para gerar medo, mas para levar você a uma vida de oração mais consciente e poderosa. Agora, vamos para o sexto sinal, que é ainda mais marcante. Você consegue perceber intenções ocultas nas pessoas. Muitas vezes, alguém pode se aproximar de você com palavras bonitas, com um sorriso no rosto e até demonstrando carinho, mas dentro de você o Espírito Santo acende um alerta. Você sente que algo não está certo, que existe uma intenção escondida por trás das palavras. Esse sinal é poderoso, porque protege sua vida de alianças erradas, amizades perigosas e até relacionamentos que poderiam te afastar do propósito de Deus. Enquanto outras pessoas podem ser facilmente enganadas pelas aparências, quem tem o dom de discernimento de espíritos enxerga além da máscara. A Bíblia nos mostra isso em várias passagens. Jesus, por exemplo, discernia os pensamentos dos fariseus antes mesmo que eles falassem. Ele sabia quando estavam tentando enganá-lo, e nunca se deixava levar pelas armadilhas. Da mesma forma, Pedro discerniu as intenções de Ananias e Safira em Atos 5, quando eles mentiram ao Espírito Santo. Esse sinal pode se manifestar em situações do dia a dia. Talvez você tenha conversado com alguém que parecia ser confiável, mas dentro de você havia um aperto, uma inquietação. Depois de algum tempo, descobriu que aquela pessoa realmente tinha segundas intenções. Isso não é apenas intuição, é o Espírito Santo te protegendo e te mostrando aquilo que os olhos humanos não conseguem ver. Mas cuidado, esse sinal não é para julgar ou condenar as pessoas, mas para se proteger e se posicionar espiritualmente. Quando você perceber intenções erradas, ore. Peça a Deus sabedoria para lidar com aquela situação, e nunca use esse dom como instrumento de fofoca ou acusação. O discernimento é uma arma de defesa e de edificação, nunca de destruição. O sétimo e o sexto sinais, portanto, se complementam. Enquanto um mostra a atmosfera dos lugares, o outro revela o coração das pessoas. Ambos são fundamentais, porque te ajudam a andar em vigilância constante. Você não será enganado facilmente, porque o Espírito Santo vai te alertar antes mesmo que o perigo se manifeste de forma visível. Se você já percebeu esses sinais em sua vida,
saiba que Deus está te chamando para algo maior. Não é normal sentir coisas que os outros não sentem. Não é comum perceber intenções escondidas sem nenhuma prova aparente. Isso é dom, é proteção, é propósito. E quanto mais você buscar intimidade com Deus, mais claro ficará esse discernimento em sua vida. E lembre-se, cada sinal que apresento aqui é ainda mais profundo que o anterior. Já vimos o 7º e o 6º, mas o próximo vai tocar ainda mais fundo no seu coração, porque mostra como Deus usa esse dom para te guiar diretamente em decisões importantes. O 5º sinal de que você possui o dom de discernimento de espíritos é quando você consegue identificar com clareza quando algo vem de Deus e quando não vem. Muitas vezes, pessoas ao seu redor podem ser facilmente levadas por qualquer novidade espiritual, qualquer mensagem que pareça bonita ou convincente. Mas dentro de você, há uma convicção que se levanta e diz: isso não é de Deus. Esse é um dos sinais mais marcantes, porque protege a igreja e protege você mesmo de enganos espirituais. O apóstolo João escreveu em sua primeira carta: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 João 4:1. Nem tudo que parece espiritual é de Deus, nem toda palavra bonita é verdadeira, e nem toda experiência sobrenatural vem do Espírito Santo. Quem tem esse dom sabe discernir. Você pode estar ouvindo alguém pregar, de repente, sentir que aquelas palavras não carregam a presença de Deus, mesmo que estejam bem organizadas e cheias de emoção. Ou, ao contrário, pode ouvir uma mensagem simples, sem muito recurso humano, mas sentir claramente a unção do Espírito. Esse sinal também se manifesta em sonhos, visões e revelações. Muitos podem se impressionar com experiências sobrenaturais, mas quem tem discernimento consegue avaliar se aquilo procede do Senhor ou se é apenas uma ilusão espiritual. Isso não é ser cético, é ser vigilante, porque até mesmo Jesus nos alertou que, nos últimos dias, surgiriam falsos profetas capazes de enganar, se possível, até os escolhidos. O 5º sinal, portanto, é uma espécie de filtro espiritual. Você não engole qualquer coisa só porque parece boa, mas busca a verdade, porque dentro de você há uma sensibilidade que aponta para o que realmente vem de Deus. Esse dom não apenas protege, mas fortalece a sua fé, porque você aprende a reconhecer a voz do Pai no meio de tantas vozes confusas. Agora, o 4º sinal é ainda mais profundo. Você sente uma inquietação no espírito diante do pecado, mesmo quando ninguém ao redor percebe. Há situações em que o mundo tenta normalizar determinadas atitudes, como mentiras, invejas, práticas ocultas ou até mesmo comportamentos contrários à palavra. Enquanto muitos enxergam como algo comum ou sem importância, você sente um peso dentro de si. Algo grita em seu coração: isso não agrada a Deus. Essa sensibilidade não é simplesmente uma questão de opinião pessoal. É o Espírito Santo despertando em você um incômodo espiritual para que não caia nas armadilhas do inimigo. Pessoas que possuem esse sinal geralmente não conseguem conviver em paz com ambientes onde o pecado é exaltado, porque o discernimento não permite que seu espírito aceite aquilo como normal. A Bíblia nos mostra isso claramente. Em 2 Pedro 2, 7-8, o apóstolo fala sobre Ló, que vivia em Sodoma. Ele se afligia com a conduta libertina dos homens daquela cidade,
e seu justo coração se angustiava diariamente com as maldades que presenciava. Essa mesma angústia é um reflexo do discernimento de espíritos. Você percebe que o que está diante de seus olhos não é apenas errado, mas espiritualmente nocivo. Esse sinal também se revela em situações cotidianas. Talvez você esteja em uma conversa e perceba que a fofoca começa a crescer. As pessoas dão risada, acham normal, mas dentro de você algo aperta. Ou, talvez, assista a algo aparentemente inofensivo, mas que carrega mensagens contrárias à fé. Esse desconforto é Deus mostrando que você não deve se acostumar com aquilo. E aqui está o ponto principal: o discernimento não serve apenas para você evitar o pecado, mas também para interceder por quem está envolvido nele. O incômodo que você sente não é para que se torne uma pessoa crítica ou legalista, mas para que dobre os joelhos em oração. Em vez de apontar o dedo, você ora, porque sabe que aquela prática é destrutiva e precisa ser quebrada pelo poder de Deus. O quinto e o quarto sinais se conectam de maneira incrível. Enquanto o quinto sinal te protege de falsidades espirituais, o quarto te protege da banalização do pecado. Os dois juntos fazem com que você caminhe em santidade, porque não se deixa enganar por aquilo que é falso e também não aceita conviver com aquilo que desagrada a Deus. Se você já percebeu esses sinais em sua vida, saiba que o Senhor está te chamando para viver em um nível mais alto de vigilância e intimidade com Ele. Muitos podem achar que você exagera ou que está sendo radical, mas, na verdade, você está sendo guardado pelo dom que o Espírito Santo depositou em você. Antes de continuarmos ao vídeo, eu quero abrir meu coração com você. Esse canal existe para levar a palavra de Deus e momentos de oração para cada vez mais pessoas. E se você sente no coração o desejo de apoiar essa obra, você pode fazer isso através de um Pix. Não é obrigação, é apenas para quem sentir vontade de ajudar. A sua contribuição é uma forma de participar dessa missão e nos ajudar a continuar espalhando a fé, a esperança e o amor de Deus. Eu deixei o QR Code aqui na tela, e também o Pix na descrição e no primeiro comentário fixado. Qualquer valor já faz diferença e será recebido com muita gratidão. Agora voltando ao vídeo. E prepare-se, porque os próximos sinais vão tocar ainda mais fundo. Até aqui falamos de percepções espirituais e inquietações diante do erro, mas daqui em diante você vai perceber como o dom de discernimento pode se manifestar em decisões práticas, em sonhos reveladores e até na forma como você enxerga a batalha espiritual ao redor da sua vida. O terceiro sinal de que você tem o dom de discernimento de espíritos é a capacidade de perceber batalhas espirituais acontecendo ao seu redor, mesmo quando ninguém mais percebe. Esse dom permite que você entenda que situações aparentemente normais têm, na verdade, uma raiz espiritual. Muitas vezes, alguém pode estar enfrentando problemas no trabalho, crises dentro da família ou doenças que não se explicam totalmente. Enquanto os outros enxergam apenas a superfície, você sente dentro de si que há uma luta espiritual por trás daquilo. É como se os seus olhos fossem abertos pelo Espírito Santo para perceber que o inimigo está agindo de maneira invisível, tentando trazer destruição. Essa percepção não é fruto de imaginação ou paranoia. É algo que vem acompanhado de convicção e discernimento. Quando Paulo escreveu em Efésios 6:12, ele declarou:
porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quem tem o dom de discernimento entende isso de forma prática. Você sente quando uma atmosfera espiritual muda em um ambiente. Pode entrar em uma casa, em um quarto ou até em uma reunião e, de repente, sentir um peso diferente, como se algo estivesse fora do lugar. Outros podem não dar atenção a isso, mas você percebe que ali existe uma batalha que precisa ser vencida pela oração e pelo poder de Deus. Esse sinal também se manifesta quando você vê pessoas sendo usadas pelo inimigo sem que elas percebam. Talvez alguém esteja sempre causando divisões, fofocas, confusões. Muitos enxergam apenas como temperamento difícil, mas você entende que há algo espiritual agindo por trás. É o discernimento que mostra que não é apenas carne, mas uma influência maligna. A importância desse sinal é enorme, porque ele transforma a maneira como você ora. Em vez de apenas pedir soluções superficiais, você começa a guerrear espiritualmente, declarando vitória sobre as forças das trevas e pedindo a intervenção do Espírito Santo. Você ora com mais autoridade, porque sabe exatamente contra o que está lutando. Agora, o segundo sinal de que você tem o dom de discernimento é quando o Espírito Santo revela a você, de forma muito clara, quando alguém precisa de libertação. Muitas vezes, essas pessoas podem parecer normais aos olhos humanos. Elas até frequentam a igreja, cantam, participam de atividades, mas você percebe que há algo aprisionando a vida delas. O discernimento te mostra quando alguém carrega fardos espirituais pesados, opressões que não são visíveis, mas que estão consumindo suas forças. Talvez essa pessoa viva constantemente triste, sem motivo aparente. Talvez carregue uma raiva inexplicável, ou esteja sempre envolvida em situações destrutivas. Aos olhos de muitos, é apenas comportamento. Aos seus olhos, é algo espiritual que precisa ser quebrado pelo poder de Jesus. Esse sinal se manifesta também na oração. Quando você ora por alguém, sente claramente quando há resistências espirituais se levantando. Não é apenas a emoção da pessoa. É algo real, e o discernimento te mostra que aquele coração precisa ser liberto. Jesus fez isso muitas vezes. Em Lucas 13, 11 e 12, vemos a mulher encurvada que não conseguia endireitar-se. Muitos poderiam enxergar apenas uma enfermidade física, mas Jesus discerniu que havia um espírito de enfermidade por trás daquela condição, e ao libertá-la, ela foi curada. Quem tem esse sinal não vê apenas o problema, mas enxerga a raiz espiritual. E, mais ainda, sente a urgência de interceder, porque entende que aquela vida precisa da intervenção de Deus. Não é um dom para acusar, mas para libertar. É o Espírito Santo mostrando que aquela pessoa precisa de oração, precisa de apoio e precisa da verdade que liberta. O terceiro e o segundo sinais andam juntos de maneira poderosa. O terceiro abre os seus olhos para as batalhas espirituais invisíveis, mostrando que nem tudo é apenas natural. O segundo direciona sua atenção para vidas que estão presas e precisam ser libertas. Juntos, eles te tornam uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus,
porque não apenas identificam os problemas, mas também despertam em você a compaixão e a ousadia de agir em oração e intercessão. E perceba como cada sinal vai se tornando ainda mais forte e mais impactante. O quinto e o quarto mostraram a diferença entre o que vem de Deus e o que é pecado. O terceiro e o segundo mostram que a guerra espiritual é real e que existem pessoas que precisam ser libertas do jugo das trevas. É como se Deus estivesse te conduzindo passo a passo para entender a profundidade do dom de discernimento. Agora, chegamos a um ponto decisivo. O próximo sinal é o mais importante de todos. O primeiro sinal vai revelar o coração do dom de discernimento de espíritos. Ele não apenas protege, não apenas mostra a batalha, mas conecta você de maneira direta com a vontade de Deus. O primeiro sinal é aquele que define o propósito desse dom na sua vida. Prepare-se, porque o que vem a seguir é a revelação mais profunda e transformadora de todas. O primeiro sinal de que você tem o dom de discernimento de espíritos é a clareza sobrenatural em reconhecer a voz do Espírito Santo. Esse é o ponto central, o núcleo do dom, porque sem ouvir e obedecer à voz de Deus, o discernimento se torna apenas uma percepção vaga. Quando o Espírito Santo fala claramente ao seu coração e você distingue a sua voz das outras vozes, do mundo, da carne ou do inimigo, é a maior evidência de que esse dom está ativo na sua vida. Jesus mesmo disse em João 10:27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem." Essa é a base de tudo. Quem tem o dom de discernimento não apenas percebe ambientes, intenções ou batalhas, mas consegue identificar de maneira cristalina quando é o Espírito Santo que está direcionando. Muitas pessoas confundem a própria vontade com a vontade de Deus. Outras acabam sendo enganadas por vozes exteriores que parecem corretas, mas na verdade desviam do caminho da verdade. Mas quem carrega esse dom de forma profunda consegue perceber quando é Deus que está falando. É como se houvesse uma assinatura única, um selo inconfundível que confirma: é o Senhor que está me guiando. Esse sinal se manifesta em decisões grandes e pequenas. Às vezes, é em algo simples, como evitar um lugar porque você sente que não deve ir. Em outras vezes, é em algo muito maior, como aceitar um trabalho, entrar em um relacionamento ou até começar um ministério. Enquanto muitos ficam perdidos, cheios de dúvidas, você sente dentro de si uma direção firme, mesmo que não tenha todos os detalhes. Antes de continuarmos ao vídeo, eu quero abrir o seu coração para algo muito especial. A palavra de Deus nos ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se o corpo é templo, nós precisamos cuidar dele. Mas a verdade é que muitas vezes as dores chegam e tiram a nossa paz, atrapalham nosso dia a dia e até mesmo a nossa vida de oração. E é por isso que eu quero te apresentar o Curcume para dores. Esse produto natural tem ajudado muitas pessoas a encontrarem alívio, a se movimentarem com mais facilidade e a recuperarem a alegria de viver sem tanto sofrimento. Muita gente tem testemunhado que, depois de começar a usar o Curcume, as dores diminuíram e a disposição voltou. Meu irmão, minha irmã, eu creio que não é da vontade de Deus que você viva aprisionado pela dor. Assim como o Senhor restaura o nosso espírito, Ele também deseja ver você com saúde, com ânimo e com qualidade de vida. E o Curcume pode ser esse cuidado natural que vai te ajudar nesse processo.
É muito simples. Eu deixei o link do Curcome para dores na descrição deste vídeo e também fixado no primeiro comentário. É só clicar. É seguro e você já vai direto para a página onde pode conhecer e adquirir o seu. Não adie esse cuidado. Deus pode estar usando até mesmo esse momento para colocar diante de você uma resposta para as dores que têm te incomodado. Não aceite conviver com dores todos os dias. Dê esse passo de fé. Cuide do seu corpo assim como você já cuida da sua alma. Agora voltando ao vídeo. Esse é o Espírito Santo guiando os seus passos. O discernimento, nesse nível, vai além do que é visível. Ele faz você perceber quando uma porta se abre não porque é de Deus, mas porque é uma armadilha do inimigo. E também faz você enxergar quando algo parece pequeno e insignificante, mas na verdade é uma oportunidade que Deus preparou para abençoar a sua vida. Esse sinal, o mais importante, exige também um maior nível de responsabilidade. Porque ouvir a voz de Deus não é algo para satisfazer curiosidades ou desejos pessoais, mas para obedecer e andar em santidade. O discernimento não é dado para que você se sinta superior aos outros, mas para que seja um canal de bênção, de libertação e de edificação para o corpo de Cristo. É preciso dizer também que reconhecer a voz do Espírito Santo não significa que você nunca terá dúvidas. O discernimento é exercitado. Quanto mais você busca a presença de Deus em oração, leitura da palavra e obediência diária, mais sensível você se torna. Hebreus 5:14 diz: Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O dom precisa ser cultivado com prática, vigilância e humildade. Esse sinal traz um impacto profundo na sua vida espiritual. Ele te livra de ciladas, te guia pelo caminho certo e te ajuda a não desperdiçar tempo com aquilo que não vem de Deus. Ele também desperta em você uma ousadia maior, porque quando você tem certeza de que é o Espírito Santo falando, você pode avançar com fé, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Veja a vida de Jesus, ele discernia sempre a voz do Pai. Mesmo em meio às multidões, às pressões e às perseguições, ele sabia exatamente o que fazer, porque não seguia a voz dos homens, mas a voz daquele que o enviou. Esse é o nível mais alto do discernimento, e é esse o nível que o primeiro sinal revela na vida de quem tem esse domínio. E aqui está algo muito importante. Esse primeiro sinal conecta todos os outros. O sétimo e o sexto mostraram ambientes e intenções. O quinto e o quarto mostraram a diferença entre o que vem de Deus e o que é pecado. O terceiro e o segundo mostraram batalhas espirituais e pessoas que precisam de libertação. Mas é o primeiro sinal que dá base a todos eles, porque sem ouvir a voz do Espírito Santo, você não teria como interpretar corretamente nada do que percebe. Em resumo, o primeiro sinal é a clareza em distinguir a voz de Deus. É a convicção interior que não vem de carne ou sangue, mas do Espírito Santo. É o que te mantém de pé quando todos ao redor estão confusos. É o que te protege de enganos. É o que te faz permanecer no centro da vontade de Deus. Se você percebe esse sinal em sua vida, saiba que é um privilégio e também uma grande responsabilidade. Use-o para se aproximar ainda mais de Deus, para viver em obediência e para servir ao próximo. Nunca use esse dom para se exaltar, mas para glorificar ao Senhor. E aqui encerramos a revelação dos 7 sinais claros de que você tem o dom de discernimento de espíritos. Cada um deles é uma peça desse quebra-cabeça espiritual.
Mas o primeiro é a chave que liga todos os outros, mostrando que a verdadeira essência desse dom é andar em intimidade com o Espírito Santo e discernir a sua voz.